Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E agora também estamos na max90fm.com, a sua rádio e TV feita para você. No vídeo passado nós estávamos falando de quanto nós somos frágeis, de quanto nós somos surpreendidos algumas vezes com notícias, né? Que às vezes pessoas que não nos são caras são pegas de surpresa pela questão da saúde. E eu recebi uma mensagem de uma amiga minha que também está passando pela mesma situação que a minha cunhada, que é da questão do câncer de mama. E ela então estava me pedindo ajuda financeira, porque o marido parou de trabalhar para dar assistência a ela. Não é nada fácil. Muitas pessoas no mundo estão debilitados, estão doentes, estão passando por situações difíceis, situações essas que não há entendimento por qual motivo, razão essas coisas venham a acontecer com a gente. Até minha mãe estava comentando que uma das razões que já foi falado a respeito, né, da questão da pessoa ter a facilidade, né, de ter o câncer, a principal é a questão afetiva, quando você é pega de surpresa por uma perda, né, inesperada e inaceitável, então seu corpo reage a ingerir alimentos, né, como o açúcar em excesso. Enfim, todos sabemos que certas coisas nos prejudicam. Nós então temos que ter tanto controle que a gente nem sabe o que a gente pode ou não comer. Se você for fazer uma avaliação, são poucas as coisas que a gente pode se alimentar. Eu fui no mercado com meu marido, eu fui colocando as coisas no carrinho, ele foi tirando. Porque ele me ensinou uma coisa que eu nunca dei atenção. Porque como agora eu tenho que cuidar da minha glicose, né? Então agora ele então já está estudando o caso e sabe o que a gente pode comer e o que a gente não pode. Então certos alimentos que tem no mercado, infelizmente eu não podia comprar. Ele me ensinou uma coisa: os alimentos que tem o Tzinho lá, né, que são trans, não pode. Aí eu fui falar, nossa, então eu não posso fazer um fubá, comprar um fubá para fazer uma polenta? Não, porque é trans. Ah, então eu vou comprar uma maisena e fazer uma bolachinha de maisena? Não, porque é trans. Fica muito difícil se alimentar hoje em dia. Você tem que ter tanto cuidado em ler o rótulo, em saber o que você está comendo, que dá até medo. A gente já tem que andar com medo. Medo de tudo que vem acontecendo e ainda do que ingerimos. E coisas que vêm acontecendo no mundo, né? Como agora, atualmente, a questão do terremoto que aconteceu. Então esses países estavam em guerra, estavam se matando, estavam com a ira aflorada, estava com o ego além do normal e de repente as forças da natureza, né, tomou posse da situação e acabou-se a guerra e muitas pessoas foram mortas e feridas por conta dessa situação. Até onde o ser humano vai para entender que não tem propriedade, que não é dono de nada, que não tem poder sobre nada? Até onde o ser humano vai que não tem controle? E às vezes a força da natureza faz nos parar com a questão da saúde, a questão do fazer tremer o chão aos nossos pés, para que então a gente se reduza a um nada para entender
que nós não somos nada. Nós somos apenas filhos de Deus que caminhamos pela terra. Usufruímos da natureza, do espaço na qual coabitamos. Não temos poder de nos achar e de querer explorar as pessoas e de querer ser dono de um tudo. Muitos podem dizer: Deus colocou a mão, Deus tremeu a terra. Outros vão dizer que o inimigo, traçando uma estratégia, jogou uma bomba no mar, que então fez com que as placas tectônicas se movimentassem e causasse o tremor. Há tantas coisas em relação a isso que nós então, como seres humanos, não conhecemos. Ficamos então apenas à mercê do que acontece. Nós vivemos numa terra que não é nossa, é da terra, é a natureza. Nós pertencemos a ela, somos pó da terra e não dono dela. Então nós queremos ser dono de um tudo. Nós erguemos nossa cabeça, ostentamos um poder, criamos ira para defender o que é nosso e de repente a vida, a situação pode então nos surpreender. E aí nós entendemos que o mais importante de tudo é agradecer a Deus por nós estarmos vivos, por ter saúde e por nossos parentes que nos são caros estarem vivos. Imagine quantas pessoas não perderam a família toda. Terminei de assistir agora o jornal, né? Eu fiquei assustadíssima, que silenciou a guerra. Silenciou a guerra de uma maneira trágica. Será que agora, será que dessa forma, as pessoas estão se achando que são tão podem entender o sentido da vida, ou ainda está acima disso para entender a dor do sofrimento das pessoas? Quantas pessoas precisam morrer, precisam sofrer por conta de o ego de uns e outros? O que fazer para parar? O que faz parar muitas vezes a saúde. A saúde é de cada um. Faz parar o indivíduo do poder e sem ele perceber, ele vai se debilitar. Porque o poder que emana não se mantém. Pode prejudicar muitas pessoas, mas esse poder que entra dentro do ser, ele também corrói a alma. Ele se apossa e apodrece a alma de tal maneira que a pessoa está tão empoderada que ela não nota, ela nem sente o cheiro que começa a sair dela. Porque a ira e o ódio, o poder está tão impregnado que começa então a exalar cheiro. E mesmo assim a pessoa não percebe. Fica então pisoteando nas pessoas, se achando o dono da verdade, o dono do poder, capaz de movimentar o mundo para conquistar o que deseja, sem se preocupar com os que vão caindo pelo chão. Quantos e quantos anos, né? Já estão assim, já se acostumaram a algumas perdas, mas não a tantas perdas. Aí também vem a questão dos OVNIs que começaram a aparecer. Aí vem uma outra questão, que
pode então ter dois lados sobre isso. Eu estava comentando com meu marido. Qual seriam esses dois lados? A existência, sim, de outros seres, né? Que isso já foi escondido por muitas e muitas vezes, ou também países inimigos montando estratégia para lubridiar e tirar o foco da atenção do que pretendem. Por que não usar o que está à mão para lubridiar e tirar a atenção? De repente, então, fizeram uma máquina parecida com a dos extraterrestres para apenas vigiar, olhar. Então não vão pensar que é do país que está então de olho. Mas esse assunto cabe só a quem entende do assunto. E nós então que ficamos aqui do outro lado da telinha, ficamos sem entender nada, parecendo marionetes na mão das situações que ocorrem. Nós realmente estamos à mercê do caos. O caos que é escondido, o caos que é alimentado para muito ou para nada, não nos mostrando a realidade, escondendo os fatos e fazendo de nós um nada. Quantas coisas nos são escondidas, para que nós então não nos assustarmos com as coisas que são a realidade bruta. É igual aquela história, né? Vamos falar para a pessoa devagar, porque senão ela assusta, né? Se real for a questão do OVNI, eles admitiram que realmente aconteceu de ser. Tá, exemplo. Vamos aos poucos, de maneira lenta, colocando então para que as pessoas entendam o fato de que existe mesmo, que apareceu, e que as pessoas se acostumem com o fato de que é real essa situação sem se assustar. Assim, lentamente, gradativamente, um pouquinho por dia. Até então, a verdade veio à tona. Como pode ser também, como eu disse, pessoas querendo aproveitar da situação que nos é apresentada como inexistente para usar do fato para espionar. Mas como eu disse, nós somos marionetes. Nós somos obrigados a engolir o que se está na nossa frente e diluir dentro de nós assim, sabe? Que nem uma vaca ou um boi que vai pastando e à noite fica ali, a noite toda, mastigando aquele alimento. E é isso aí mesmo. Nós estamos vivendo de um jeito que a gente não entende nada, que a gente não sabe de nada e ficamos igual marionetes, sendo lubridiados. Será que estão cuidando ou estão apenas aproveitando da situação para não nos deixar a par das coisas, porque fica mais fácil nos guiar? Então aí vem a questão, você se guia ou na realidade você é guiado e nem percebe? Porque aquela história, nós somos realmente guiados pelo que nós vivemos. Se você não paga as suas contas, você deixa de ser dono de alguma coisa. Você só é dono enquanto você cumpre com as suas obrigações. Então vem uma outra questão, você não é dono de nada. Você é dono da sua escravidão de pagamento. Enquanto você continua ali cumprindo com suas obrigações, você pode se empoderar e dizer: eu tenho uma casa, eu tenho um carro. Mas deixa de pagar as contas para você ver se você é dono de alguma coisa.
Não podemos nos engrandecer sobre nada. Temos que viver na mansidão e na gratidão. Na gratidão por estarmos respirando e então estamos saudáveis, não estamos mais usando máscaras. Imagine que todo esse período que a gente passou, será que ainda assim nós não entendemos que nós precisamos ser gratos pelo ar que respiramos, pela brisa fresca que podemos sentir no nosso rosto a cada amanhecer? Que mesmo que a gente tenha uma dor de cabeça, a gente tem condições de comprar um remédio e tomar o remédio e ser grato. A gratidão nos eleva e pouco a pouco nos transforma em seres melhores, melhores para mim e para o outro. E o que importa na vida, de verdade, é o seu ser, que é o único que vai até Deus. É o seu eu, o que você é, o que você representa. Porque tudo que você tem é apenas uma agregação para o seu bem-estar. É só para o seu bem-estar, porque depois vai ficar tudo aí. Não é assim? Vamos ficar em paz. Fiquem com Deus. Eu aguardo vocês aqui amanhã.